Tudo bom com vocês? Professor Israel aqui de volta para uma aula de biologia. Hoje a gente vai falar do tecido ósseo, ok? Que é mais um tipo de tecido conjuntivo que a gente tem, né? Portanto, aí com células espaçadas, bastante matéria, material intercelular, né? Então, matriz, nesse caso, uma matriz tanto orgânica quanto inorgânica, mas a mais conhecida, a matriz inorgânica do tecido ósseo. E esse tecido vai compor o nosso sistema esquelético, que é um sistema de locomoção e de sustentação do nosso corpo, certo? Então vamos conhecê-lo aí um pouco mais. Bem, então o que é o tecido ósseo? O tecido ósseo, gente, ele vai ter um tecido cartilaginoso, conjuntivo, né? Como eu falei, é um tecido conjuntivo. E o que caracteriza os tecidos conjuntivos? Ele tem as mesmas características, né? Ele é vascularizado, ele tem células espaçadas, distantes umas das outras, com muito material intercelular, né? O que a gente chama de matriz intercelular, tá? E ele tem, nesse caso, função de sustentação e função de movimentação, tá? Então, vamos lá. Ele vai apresentar nessa matriz uma parte orgânica ou uma matriz orgânica mais inicial, né, que está sempre se formando, onde nós vamos ter aí fibras colágenas, principalmente fibras colágenas. E vamos ter uma matriz inorgânica com o fosfato de cálcio, né, que vai conferir a dureza. E eu sempre falo isso, é importante saber. O cálcio serve para formar os ossos, sim. Mas na realidade, os ossos são um grande reservatório de cálcio. Porque o cálcio mais importante para o nosso metabolismo não é o cálcio que está formando esses sais, né? Por exemplo, o fosfato de cálcio, que está formando uma substância presa. Não. O cálcio mais importante para a gente é o cálcio que está disponível na circulação, tanto para a contração muscular quanto para a, a coagulação sanguínea e os impulsos nervosos. Tá? A gente precisa de cálcio, de muito cálcio. Então, como a gente precisa de muito cálcio, o processo evolutivo levou à construção, não a construção, né, mas a seleção de indivíduos que tivessem uma matriz de cálcio é, mais bem estabelecida, né? Já que cálcio nem sempre vai estar presente em grandes quantidades na alimentação, dependendo daquilo que a gente tem disponível para se alimentar. Então a gente está falando aí de animais de um modo geral, né? Que tem os vertebrados que vão ter esse esqueleto de fosfato de cálcio, né? Então é uma das formas da gente reservar cálcio e da gente utilizar quando faltar na alimentação, a gente tira daí, tá? Dos ossos, tá bom? Que é muito mais importante o cálcio disponível na corrente sanguínea do que fixo em estruturas, beleza? Vamos lá. O que esse tecido vai fazer? Ele é responsável, como eu já falei, pela sustentação do corpo, proteção de órgãos vitais, obviamente, né? A caixa craniana protegendo o cérebro, as costelas protegendo o pulmão, protegendo o coração, né? Órgãos vitais. E também nós vamos ter aí movimentos, né? E locomoção, né? Onde está esse tecido? Em todo o esqueleto, né? Existem algumas alterações, algumas doenças que alguns tecidos conjuntivos se convertem em ósseo. Tá? Existem algumas alterações, assim, são raras, mas existem. A pessoa dá uma pancada e aquilo ossifica. Né? Tecidos conjuntivos tornam-se ósseos, mas isso é uma doença bem rara. Geralmente a gente vai ter ossos aí no esqueleto. Bem, os tipos celulares, isso aqui é importante. Quais são as células que compõem esse tecido? São basicamente três.
Os osteoblastos, que são células jovens, tá? Que vão produzir matriz orgânica e que vão dar crescimento ao osso, que vão formar esses ossos. Conforme essas células vão formando matriz, elas vão se isolando. E esse isolamento vai transformá-la numa célula adulta, que é o osteócito. São células adultas, elas têm um formato estrelado, tá? Aqui a gente não consegue ver bem, mas são essas pintinhas aqui, né? Essas manchinhas aqui, são os osteócitos, com prolongamentos entrelaçados, tá? Elas vão se conectar e elas estão alojadas em cavidades, nos osteoplastos, tá? Que são essas cavidadezinhas aqui, essas manchinhas que a gente vê no osso. Tá? Então, ali dentro nós temos as células. E nós temos os osteoclastos como terceiro tipo de célula. Osteoclastos, gente, são células grandes, tá? E que tem vários núcleos e ela tem uma função, que é reabsorver matriz óssea, ou seja, modelar o osso, tá? É refazer as estruturas ósseas. Por exemplo, quando a pessoa bota um aparelho no dente, né, e vai ao dentista, o dentista vai forçando para um lado, para o outro, de acordo com o que ele quer moldar. Por quê? Porque quando ele exerce pressão, esses osteoclastos começam a entrar de um lado moldando e osteoblastos formando novos ossos em outra posição, tá? Então, a gente vai, ao longo da nossa vida, fazendo isso o tempo inteiro, tá? Bem, então a gente vai ver aqui que os ossos, eles, né, são compostos basicamente de dois tipos de tecido. Nós temos o osso chamado esponjoso, que nos ossos longos vai estar nas epífises, que é essa região aqui, né, as extremidades, tá? E então nessas regiões nós vamos ter aquele osso que é mais esponjoso. Esse osso mais esponjoso tem uma conformação diferenciada, tá? Ele não tem esses chamados de canais de Havers, ou sistema Haversiano, ou Osteon. Eles não têm essa organização. Eles são mais trabeculares, mais vazados mesmo, tá? Então tem essa aparência de esponja. Já na região da diáfise, que é mais central no osso, né? Veja aqui que a diáfise é essa região mais central do osso, nós vamos ter mais dessa estrutura aqui que a gente está vendo, né? São ossos mais compactos, tá bom? Mas no meio, sempre, no centro, na região central do osso, sempre nós vamos ter uma porção mais esponjosa, mais membranosa, tá? Dentro, mesmo se a gente pegar um pedaço aqui e olhar, dentro do osso vai ter uma membranazinha chamada de endósteo. E do lado de fora do osso nós temos o periósteo. Essas duas membranas são de tecido conjuntivo que nutrem as células no começo da formação dos ossos, tá? Tem vasos sanguíneos passando aqui. Conforme o osso vai se desenvolvendo, vão se formando canais, tá? Canais perfurantes, canais centrais, que por onde vão entrando, vasos sanguíneos vão se formando e vão nutrindo essas células por dentro, tá bom? Essas células precisam, né? Os osteócitos, por mais que sejam células adultas, eles precisam de nutrição, tá bom? E eles se organizam em volta, em torno, né? Em círculos concêntricos, no que a gente chama de ósteon, tá? Que são, tá vendo aqui? Aqui foi como se fosse um prolongamento, né? Pegou ali e foi puxando, como se aquilo fosse uma anteninha antiga, daquelas antenas antigas de rádio, de carro, que a gente ia puxando assim e ia subindo. Ele foi fazendo uma coisa tipo essa aqui. Então, tá aqui, ó, um canal aqui, né?
canal de Harvard. No meio de todo o canal de Harvard vamos ter o quê? Vasos sanguíneos. Então essas células se organizando concentricamente nesses canais garante que elas tenham uma melhor nutrição. Beleza? Então está aqui embaixo, ó, os ossos são ainda revestidos interna e externamente por camadas de tecido conjuntivo denominadas endósteo e periósteo, respectivamente. Nelas estão localizados os vasos sanguíneos que nutrem e oxigenam o tecido ósseo, bem como células precursoras de células ósseas. Isso é importante também. Né? Mais próximo aqui do endósteo e do periósteo, ou dentro deles, nós vamos ter células mesenquimais que vão dar origem a osteoblastos e podem formar novos ossos ali. Bom? Bem, como é que se ocorrem os processos de ossificação ou osteogênese? Como é que esses ossos se formam? Bem, primeiro que eles ocorrem nas fases, né, da vida do indivíduo, durante a fase embrionária, né, a gente já nasce com os ossos aí, na infância, na adolescência. Essas fases iniciais nós temos mais ossos. Na fase adulta a gente vai ter por volta de 206 ossos mais ou menos contados, alguma variação em torno desse número. As crianças mais novas, né, na primeira infância, vão ter mais ossos. Por quê? Porque alguns deles que estão fixos, estão unidos principalmente no crânio dos adultos, nas crianças ele ainda está, crianças e adolescentes, ele ainda está mole, ainda estão se formando, tá bom? Então, osteogênese ocorre na fase embrionária, na infância e ainda na adolescência. Tá? Só se estabelecendo definitivamente na fase adulta todos os ossos. Ainda na fase adulta vai ocorrer osteogênese em restauração, por exemplo, de fraturas. Né? Então, como é que se dá aí? A ossificação nós temos dois tipos. Ossificação endocondral, ou seja, que acontece dentro de uma cartilagem. É o processo responsável pela formação de ossos curtos, longos do esqueleto humano, tá? Ossos curtos e ossos longos. Nós temos aí três tipos de ossos, basicamente: curtos, longos e chatos, ou achatados, tá? Nesse caso, a endocondral vai dar ossos curtos e longos, ossos que são mais compridos do que largos, tá? É o caso por exemplo, isso aqui são ossos curtos, né? As falanges dos dedos são ossos curtos, tá bom? Ossos longos, por exemplo, um fêmur, né? Uma tíbia, beleza? Então, a ossificação endocondral ocorre a partir de um molde de cartilagem hialina, tá? Que se assemelha ao osso que será formado, porém menor. Ao longo desse processo, ocorre a produção de condrócitos, seguida pela mineralização da matriz cartilaginosa. Então, a cartilagem vai ganhando matriz mineralizada, vai se transformando em um osso. A morte dos condrócitos deixa cavidades na matriz, que é invadida por capilares sanguíneos e por células precursoras de osteoblastos, né, células mesenquimais, que secretam matriz óssea. E começa a transformação daquilo ali que é uma cartilagem mais rígida em um osso propriamente dito. Então ele vai aproveitando os espaços que a cartilagem vai deixando para ir formando. Tá? Então aqui, a formação de um molde cartilaginoso, resultado da multiplicação de condrócitos e da secreção aumentada de matriz cartilaginosa. A gente está vendo isso aqui nesse item 1. Então está aqui a epífise, diáfise e epífise inferior. Né? A gente vai ter então um pericôndrio, ainda é uma cartilagem, e a cartilagem hialina. O que vai acontecendo? No meio dele aqui, ó, começa a formar uma calcificação do meio para as pontas, tá? Início da mineralização da matriz cartilaginosa pela deposição de fosfato de cálcio, iniciada no centro da cartilagem. Conforme isso vai acontecendo, vai matando as células, vai matando os condrócitos. E aí vai sobrando espaço. Então, os centros primários de ossificação, com o periósteo em formação, vai formando a cavidade medular, né? Vai formando uma medula. Né? O pericôndrio vai ficando cada vez mais restrito às epífises, com matriz não calcificada. Uma matriz calcificada já está chegando aqui em cima, periósteo começando aqui a se formar,
e vasos sanguíneos dominando e entrando. Lembrando que cartilagens não são irrigadas, tá? A mineralização da matriz cartilaginosa é acompanhada pela morte dos condrócitos por meio de apoptose, ou seja, morte celular programada, e as lacunas da matriz que estavam preenchidas por condrócitos vão ficando espaços vazios que vai se infiltrando ali vasos sanguíneos, né, e assim o osso vai se formando. A formação de duas zonas que não foram afetadas por calcificação e cartilagem articular, posicionadas na extremidade da epífise, e a placa epifisária localizada entre a epífise e a diáfise. Posteriormente, né, aquela coisa vai ficando aqui em cima, uma cartilagem articular, formando articulação, e aqui a placa epifisária, que ainda na adolescência, né, a criança chegando à fase de adolescência, vai sentir aquelas dores de crescimento, porque esse osso vai crescer a partir dessa placa epifisária aqui, tá? Vai se alongando para o crescimento. Nós temos aí também a ossificação intramembranosa, processo pelo qual são formados os ossos chatos do crânio, tá? Contribui também para o crescimento e espessura de ossos longos. Ocorre na membrana conjuntiva de revestimento e tem início com a diferenciação de células precursoras dos osteoblastos, que sintetizam matriz óssea. Tá? As lâminas ósseas formadas crescem gradativamente e se fundem. Nos bebês, a ossificação incompleta nos pontos de sutura da caixa craniana. Tá? Então, a ossificação do embrião humano inicia-se 16 semanas de gestação. Então aqui a gente vai ter a célula mesenquimal e vamos começar, essas células mesenquimais vão começar a produzir o quê? Células osteoblastos, né? Temos capilares sanguíneos aqui, né? Isso aqui é um tecido cartilaginoso, fibras colágenas, né? E temos um centro de ossificação aqui no meio. Inicialmente, células mesenquimais diferenciam-se em osteoblastos, originando os centros de ossificação primária. Tá? É nesse tipo de ossificação que existe essa doença que eu falei no começo, né? Que alguns tecidos conjuntivos começam a produzir ossos a partir de pancadas, e, enfim, em raríssimas pessoas é uma alteração genética. Tá? Em seguida, os osteoblastos passam a sintetizar matriz óssea que apresenta uma parte orgânica, fosfato de cálcio, e outra uma inorgânica, né, fosfato de cálcio, e outra orgânica, as fibras colágenas, sendo que essa forma os chamados osteoides, né? Então tá aqui. Então o osteoide sendo formado aqui, né? Que vai dar origem àqueles canais de Haver, só que aqui não vai ter aquela canalização. Vai ser mais mesmo uma ligação entre osteoblastos e osteoclastos aí, tá bom? A matriz ganha rigidez por causa da sua rápida mineralização e acaba englobando osteoblastos. Com o avanço desse processo, os osteoblastos ocupam as lacunas, diminuem seu metabolismo e se diferenciam em osteócitos, né? Então, os osteoblastos que estão aqui agora na periferia vão formando matriz, vão vindo para o meio, formando osteócitos aqui no meio. Tá? Beleza. Os centros de ossificação encontram-se, né? Vários centros vão se encontrando e se fundem. Os vasos sanguíneos se organizam, possibilitando então a irrigação, e os vasos sanguíneos invadem e se estabelecem aqui no meio, né? Formando um osso esponjoso aí, ou membranoso, né? O endósteo aqui, periósteo do lado de fora, e o matriz de osso compacto aqui nessas regiões, formando então aqui o osso achatado, tá? Que vai formar o nosso crânio principalmente. Bem, como eu falei, controles de níveis de cálcio sanguíneo, ou seja, os ossos são grandes reservatórios. O que acontece, gente? A gente precisa de cálcio no sangue para fazer o quê? Contração muscular, impulsos nervosos e calcificação e coagulação sanguínea também, tá? Então, o cálcio precisa estar em circulação. Se a gente tem bastante cálcio, né, no sangue, os níveis de cálcio estão altos no sangue,
Isso vai estimular a glândula tireoide a produzir um hormônio chamado calcitocina. Essa calcitocina reduz a captação de cálcio no intestino, reduz a captação de cálcio nos rins e estimula a deposição de cálcio nos ossos, ou seja, vai aumentar a deposição de cálcio, vai fixar cálcio nos ossos. Então, como é que é o nome do hormônio? Calcitocina. Tá? Agora, se os níveis de cálcio estiverem baixos no sangue, as glândulas que estão ao lado da tireoide, chamadas de paratireoide, produzem um hormônio chamado paratormônio. O que esse paratormônio vai fazer? Ele vai aumentar a captação de cálcio nos rins, tá? Ele vai aumentar a captação de cálcio no intestino, bom? Vai liberar vitamina D, tá? Tanto aqui, principalmente do intestino, tá? E todas essas condições vai estimular também a liberação de cálcio dos ossos. Todas essas condições juntas vão pegar esse cálcio e vão jogar para a corrente sanguínea, aumentando o cálcio disponível. Uma das alterações que ocorre principalmente em mulheres, mas também em homens, é nesse paratormônio. Por causa de hipertireoidismo, essas glândulas paratireoides podem aumentar, produzindo muito paratormônio, que é o principal e o único principal hormônio que ela vai produzir. E esse paratormônio, então, em grande quantidade, vai fazer o quê? Tirar muito cálcio dos ossos, produzindo uma doença chamada de osteoporose. Tá? Então, a osteoporose está grandemente vinculada ao aumento de paratormônio por causa de aumento de ação das paratireoides, que são glândulas que estão ao lado das tireoides. Tá bom? Essas são glândulas endócrinas, tá? Produtoras de hormônios. Beleza, gente? É assim que se regula níveis de cálcio no sangue. Bem, vamos conhecer as partes do sistema esquelético aí, tá? Então, primeiro a gente vai ver os ossos da cabeça. Apresenta dois tipos de ossos, tá? Os cranianos e os faciais na cabeça. Os ossos do crânio protegem o encéfalo, parte importante do sistema nervoso central. Vale ressaltar que a mandíbula, né? Mandíbula, isso aqui está aqui, é o único osso móvel da cabeça e se articula com o osso temporal, né? Se articula com esse osso aqui já do crânio, né? Craniano. Então, é um osso facial que se articula com o osso craniano. Então, nós vamos ter então a mandíbula, a maxila como crânio, ossos faciais, o osso zigomático, que é esse aqui, ó, fica embaixo aqui do olho, tá? Zigomático. O osso nasal. Aí aqui a gente vai ter os do crânio, né? O esfenoide, que é um osso que está aqui por dentro, ele aparece aqui fora, mas ele está fazendo por dentro, vai fazer a parte de baixo do crânio, tá? O osso frontal, que é toda essa parte em azul aqui, o parietal, que cobre toda essa região de cima, o temporal, que é esse lateral aqui, e o occipital, que está atrás, tá? Onde a gente vai ter o forame magno aqui, que é a saída da medula, tá bom? Segundo, a caixa torácica abriga e protege órgãos vitais também, como o coração e os pulmões, sendo composta pelo externo, que é esse osso aqui de fora, da frente, e por 12 pares de costelas, os dois últimos pares chamados de flutuantes por apresentarem extremidades livres, né? Então aqui a gente tem as flutuantes aqui, ó, tá? Então são 12 pares. A cintura escapular, constituída de escápula e da clavícula, está aqui. Então a escápula, que é esse osso que fica aqui atrás, e a clavícula, que é esse ossinho que passa aqui pela frente, né? Esse ossinho que passa aqui. Então essa aqui é a clavícula, ela fica unida ali atrás à escápula, tá? Que faz conexão com os membros superiores da caixa torácica, com os braços, né? Membros superiores. Então, nós vamos ter os ossos do braço e da mão, além de ajudar
no equilíbrio são importantes do ser humano para permitir manipulação de objetos. Então, nós temos aqui as falanges, o metacarpo, né, que já está dentro da mão aqui, né? As falanges são essas três, o metacarpo está aqui dentro, o carpo já vão ser ossos do punho, rádio e una, 2 ossos, né? Então são dedos, vários ossos, 2 ossos, 1 osso. Tá? Esse osso aqui, o húmero, que vai compor o braço. Tá bom? A coluna vertebral é fundamental para a sustentação do corpo e para a proteção da medula espinhal, componente importante do sistema nervoso. O esqueleto humano possui 33 vértebras, sendo que as últimas estão fundidas em uma estrutura denominada de sacro, né, que é essa região aqui abaixo. Né? Entre uma vértebra e outra há um disco cartilaginoso, denominado de disco invertebral, que protege a coluna de impactos. Então a gente vai ter aqui os discos invertebrais, né, aqui, e aqui embaixo o sacro, o último ossinho aqui, o cóccix, tá? Aí já nós vamos ter a lombar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Depois nós vamos ter a principal aqui, que são as vértebras torácicas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E as vértebras cervicais, que estão acima, chegando no crânio aqui. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá bom? Então, esse é o conjunto que vai formar 33 vértebras aí, tá bom? Da coluna vertebral. E a cintura pélvica, né? Nós temos aqui formada pelos ossos do quadril, né? Que são o ilho, o pubis e o isquio. O isquio é o que a gente senta, né? Aí aqui ele se insere, tá vendo? Na coluna vertebral. Eles se inserem, eles se articulam aqui. É o que faz a conexão do esqueleto com os membros inferiores. E os membros inferiores, nós vamos ter aqui, então, são compostos pelos ossos da perna e dos pés, são de extrema importância para permitir o deslocamento e equilíbrio do corpo. A gente vai ter as falanges, a gente tem o metatarso, né, na mão é carpo, aqui é tarso, o tarso, que fica embaixo, bem no pé, né? Só as falanges aqui, que são os dedos mesmo dos pés, tá? Que a gente vê. O restante aqui, metatarso e tarso, estão compondo o pé. Tá? A tíbia, a fíbula, a patela, que era antigamente chamada aí de rótula, né? Que é um osso que está dentro de um tecido fibroso, e o maior osso do corpo aí humano, que é o fêmur, que vai formar a coxa, né? Que na realidade é o que a gente chama de perna propriamente dita. Tá bom? Bem, articulações ósseas. As articulações são uniões entre os ossos, tá? Podem ser móveis ou fixas. Também podem ser fibrosas, essas articulações, por exemplo, entre os ossos do crânio. Podem ser cartilaginosas entre as vértebras, tá? Entre as vértebras, né, da coluna vertebral, ou sinoviais, que é a maior parte delas, que tem as articulações mesmo, ou seja, que tem o líquido sinovial, tá? Que faz mesmo movimentação. Então, as móveis realizam movimento ou diminuem o atrito, essas cartilagens, essas articulações. A gente vai chamar de diartrose, são movimentos amplos, que podem ser tanto cartilaginosas quanto sinoviais, tá? Por exemplo, cotovelo, joelho, coxa, quadril, braço e a escápula aqui do braço, né? Elas vão apresentar ligamentos, que são tecido conjuntivo denso modelado, que prende os ossos, né? Os ligamentos vão unir essas articulações, vão prender um lado e o outro aqui, como se fosse uma corda. E em algumas articulações nós vamos ter os meniscos, né? Como no joelho, que são tecidos conjuntivos fibrosos, formando discos entre as articulações, principalmente no joelho, tá? A gente vai ter 4 disquinhos ali, ou 2 disquinhos ali, que impedem esses ossos de ficarem batendo. Bem, e elas podem ser fixas, que a gente chama de sinartroses, né? Não permitem movimentos amplos
e são totalmente fixas. Por exemplo, os ossos do crânio, das costelas, como o externo, né? Das costelas como o externo, e os ossos do quadril, são fixos. Tá? Os ossos do crânio somente se fecham quando o indivíduo atinge a fase adulta, eu já tinha falado isso com vocês. Né? A gente ainda vai ter nas crianças, até perto da adolescência, fontanela ou moleira, que tem uma origem lá no bebê para permitir a passagem pelo canal vaginal e também para o crescimento do encéfalo, né? Que é bem aqui no meio da cabeça do bebê. Beleza, gente? E as fraturas ósseas, para a gente fechar, as fraturas têm classificações, né? Fratura incompleta, não rompe, o osso não se rompe totalmente. Fratura completa, o rompimento total do osso. Fratura simples, só o osso é quebrado, sem ferir ou romper outros tecidos, não significa que não dói, porque o osso tem inervação, o osso tem vascularização, então dói sim. E a fratura exposta, que é aquela que vai romper tecidos e órgãos, e o osso pode ir para fora, né? E aí pode gerar uma hemorragia que precisa ser estancada, né? Como é que se conserta isso, né? A imobilização da região fraturada permite acelerar a recuperação do osso pelo próprio organismo. Nesse processo, o periósteo do osso fraturado invade a região afetada, formando um calo ósseo que envolve os pedaços quebrados. Em seguida, os osteoclastos vão degradar as células ósseas mortas, a matriz óssea danificada e o coágulo formado, enquanto os osteoblastos sintetizam nova matriz óssea, permitindo a ossificação do local. Tá certo? Então, forma-se um calo e ali dentro é que vai acontecendo a renovação óssea e depois esse calo é retirado pelos osteoclastos. Beleza, gente? Então é isso aí, a aula de hoje. Valeu, aquele abraço e até a próxima.